A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar quem pode ver Deus. Quem será que pode ver Deus? Lá na carta de João, capítulo 1, versículo 18, diz assim: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Deus é o personagem principal da Bíblia, é o Todo-Poderoso e reina sobre todas as coisas e é eterno. Deus é justo, cumpre sempre suas promessas, é paciente, carinhoso, mas também é justiça, e corrige e castiga também. Por ser Espírito, a sua glória é muito intensa e o ser humano não pode ficar face a face com ele, pois o homem, o corpo do homem, se desfaria em seus muitos elementos. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus, mas se nós amamos uns aos outros, Deus está com nós, e em nós é perfeito o seu amor. Primeira carta de Timóteo, capítulo 6, versículo 16. Aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz e que não se apaga, a quem também os homens viu, nem pode ver, ou que seja honra e glória. Amém. No Novo Testamento, Deus fala por duas vezes aos homens. Fala no batismo de Jesus e no Monte da Transfiguração, mas Deus fala verbalmente, não pessoalmente, tá? Não fisicamente. Lá no batismo de Jesus, em Mateus 3,17, diz assim: E eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu Filho amado, em quem me alegro. No Monte da Transfiguração, Mateus 17,5. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu Filho amado, em quem me alegro. Escutai-o. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 17, diz assim: Porquanto ele recebeu de Deus honra e glória, quando da sua suprema glória disse a ele: Este é meu Filho amado, em quem me alegro. No Novo Testamento, Deus fala aos seus escolhidos em viva voz e não pessoalmente, não materialmente, mas fala em voz. Vamos ter falar aqui em Êxodo, 33, versículo 1, parte A, diz assim: Mas o Senhor a Moisés, e disse o Senhor a Moisés, capítulo 3, versículo 2, a parte A também. Apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio da sarça. Nesses dois versículos, o anjo do Senhor e Senhor também é representado em letra maiúscula, representa ao próprio Jesus Cristo descrito nas cartas no livro de Isaías, quando ele fala sobre várias menções dos nomes de Cristo no Novo Testamento, no Velho Testamento. O anjo do Senhor é o mesmo que veio ao encontro de Abrão antes da destruição de Sodoma e Gomorra, é o que mesmo que falou com Abraão no sacrifício de Isaque, mas como ele fala a Moisés face a face, como ele fala então a Moisés face a face? Vamos entender esse versículo aqui. Êxodo 33, versículo 11, parte A. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer que fala com seu amigo. Então aqui quando ele fala, quem estava falando aqui era o próprio Jesus Cristo, tá? Porque Deus não se manifesta a homem nenhum, como nós já vimos antes. Mas aqui quando Moisés pede para Deus falar da sua glória para ele, olha o que ele fala aqui em Êxodo 33, 20. Ele disse mais: Não poderá ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Então veja que homem nenhum poderá ver a face de Deus e viverá. Então Deus só fala em voz, não materialmente. Lá em Deuteronômio 4, 12, diz assim: Então o Senhor nos falou no meio do fogo,
a voz das suas palavras ouviste, porém a sua voz não viste semelhança nenhuma. Então, só falou em voz, não teve a imagem dele, né? Deuteronômio 5:22. Estas palavras falou o Senhor a nossa congregação no monte, no meio do fogo, da nuvem e da escuridão, e das duas tábuas de pedras, e a mim me deu, né? Nos 50, Êxodo 5:24. E disseste, eis que o Senhor, nosso Deus, nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que o homem fica vivo. Então ele fala. Aqui diz que ele fala, ele não vem pessoalmente ao homem. Então Deus fala com seres vivos, Deus não fala com seres vivos, né? Mas ele não é que ele não fala, ele não se manifesta, ele só fala aos seres vivos desde a criação de Adão e Eva, com Noé, Abraão, com Isaac, com Jacó, com os profetas e os reis e todos os escolhidos, mas ele fala só verbalmente, né? Ele não fala presencialmente, né? No Velho Testamento, ele fala só em voz, tá? Mas Deus, ele se manifesta aos anjos e com Satanás. Ali ele vem pessoalmente. Lá em Jó, capítulo 1, versículo 6, diz assim, vindo um dia, aliás, que os filhos de Deus, né, os anjos, vieram apresentar-se perante o Senhor Deus, veio também Satanás entre eles. Lá em Jó, capítulo 1, versículo 7, diz assim, então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Então essa era a imagem de Deus que não pode ser vista pessoalmente ao homem, mas ele fala de voz. Eu queria pedir para desculpar um pouco do jeito de Deus estar falando, porque eu acabei tendo um AVC e graças a Deus eu estou bom, estou falando, andando, não tive nenhum problema físico, né? Mas me afetou um pouquinho na fala. Agora já estou falar melhor. Então vocês me desculpem, né, de ter às vezes gaguejado um pouco, às vezes ter falado alguma palavra errada, mas eu não quero deixar de fazer a obra de Deus. Eu tenho um carinho muito grande por Deus, porque Ele já me salvou muitas vezes, Ele já me curou, já me libertou de muitas outras coisas. Então eu não quero deixar de fazer da palavra de Deus. Eu só peço que cada um tenha um pouco de paciência até eu poder recuperar totalmente a minha voz. Deus abençoe a todos. Até uma próxima. Amém.